Petrobras é o tema do nosso conteúdo. Vamos falar de dividendos, vamos falar também da questão das tarifas aí dos Estados Unidos, se podem impactar a companhia. A gente vai entender informações importantes, falar também de Datacom para você ficar já atento, né, em relação a esses dividendos que estão chegando, também as datas de pagamento e também a data do anúncio, né? Então tudo isso bem detalhado aí para você que investe, para você que está querendo também se posicionar em Petrobras, né? Ela que está nesse preço aí, nessa região dos R$ 36 as ações preferenciais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva. A gente vai começar falando aqui da questão das tarifas. Nós tivemos recentemente a imposição aí de 25% sobre o aço e também alumínio em relação à questão das exportações, né, para os Estados Unidos. Então, tivemos inclusive algumas perguntas, né, se poderia impactar também Petrobras caso, né, o governo americano colocasse alguma tarifa em relação às exportações da companhia, né? A gente vai entender aqui, a princípio, mais focado nessa questão de Petrobras, né? Sabemos que temos o agronegócio também, né, e outros setores que podem aí ser também impactados, né, com novos anúncios de tarifas por parte do governo americano. A gente vai compreendendo ao longo do tempo, mas falando de Petrobras, a gente observa que, segundo a visão aqui da Genial, né, o EBITDA para 2025, expectativa de 240 bilhões de reais de Petrobras, né, e caso tenha alguma tributação, né, o impacto ficaria na região aqui de 0,6 a 0,8, considerando uma tarifa, né, igual ao que foi imposta ao Canadá. O Canadá ele tem ali uma forte exportação, né? Por exemplo, o Canadá aqui, ó, de 70% do petróleo canadense é comprado pelos Estados Unidos. Então, aqui essa comparação, a Petrobras ela faz exportações para os Estados Unidos, mas em volume menor e principalmente a parte ali dos refinos, né? Então, o petróleo bruto não é o ponto forte das exportações de Petrobras para a economia americana. Quando a gente olha hoje o cenário aqui de Petrobras, ó, temos as regiões que a companhia gera receita. O Brasil é o principal foco, né? 70% das vendas, né, dos seus produtos, comercialização, fica no território nacional, né? Mais a parte também de refino, né? Nós falamos aí de gasolina, diesel e outros derivados. Quando nós falamos de exportações de derivados, temos Estados Unidos aqui embaixo, ó, com quase 3% e Singapura com 2,5%. Então, a maior parte das exportações de refino vai para Estados Unidos e Singapura, né? Depois nós temos a China aqui em cima com 12%. Então, você vê que Estados Unidos não tem assim um grande, né, fator de contribuição hoje na receita de Petrobras. É claro que a companhia poderia, né, aumentar ali as suas exportações, mas você vê que caso tenha essa tarifa, né, a receita aqui não vai ser tão impactada em relação à economia americana. Fora isso, a Petrobras pode abrir novos horizontes, né, principalmente na Ásia, aqui outros países e também a China aqui em cima. Então, caso tenha essa tarifação imposta ao petróleo, a Petrobras não deve ser impactada, né? Claro que tem aquela imagem negativa, né, principalmente quando tem um anúncio, mas depois você vê que o impacto na parte financeira não vai ser significativo para a companhia, né? Hoje a Petrobras ela tem aqui, ó, 54%, quase 55% da receita dela vem de refino, transporte e comercialização, né? Depois tem a parte da exploração e produção, 40%, ela está investindo forte aqui, né? Você que acompanha a Petrobras tem aí as novas explorações, a margem equatorial, pré-sal também, que podem aumentar a produção e também a exportação de óleo bruto, né? Depois tem aqui gás e energia, quase 6% da companhia. Falar agora de dividendos, né? A gente sai das informações ali mais estruturais, informações comerciais, para chegar aqui nos dividendos. Temos a visão de XP e também BTG a respeito, né, dos dividendos que a companhia deve anunciar agora, já no mês de fevereiro. A gente vai conferir as datas, também as datas de pagamento
e também a questão da Datacom, que é a Datacorp, para você estar posicionado ali na companhia. Então, BTG e XP trazem informações importantes aí para nós que somos acionistas. Eles começam aqui explicando, né, a parte mais da questão de preços, né, também caixa da companhia. Você tem aqui o preço médio do futuro Brent na região de 74 dólares, né? Taxa de câmbio aqui eles colocam 4,90 a 5,10, fluxo de caixa livre projetado, ó, quase 6,4 bilhões de dólares, né? A política hoje da companhia, ela distribui 45% do fluxo de caixa livre, né, em dividendos. Então você tem todo esse mecanismo, né, de cálculo que as companhias têm aí com base nas casas de análise. Então isso é importante para você entender como é que vem os dividendos, né? E o estimado aqui na região de 2,9 até 3,3 bilhões de dólares. Aqui nós estamos falando da política de distribuição de dividendos. Aqui não está incluído ainda aquela questão dos dividendos extraordinários que a companhia pode também distribuir. Seguindo aqui temos a parte do cálculo, né? Lucro gerado no trimestre, fluxo de caixa livre da empresa, o preço do barril de petróleo e o câmbio e a política que nós falamos de distribuição. Então a XP estima que essa distribuição deve ficar na casa aí de 3 bilhões e chega a R$ 1,36 por ação. Já o BTG está projetando aqui 3,3 bi e pode chegar a R$ 1,49 por unidade de ação. Aqui tanto a ação ON, que é a Petri 3, e também as ações Petri 4, que são as preferenciais. Então, XP projeta aí na região de 1,36 e o BTG R$ 1,49. Agora, o que é importante a gente entender? Quando vai ter o anúncio, a Datacom e também os valores que vão ser pagos e as datas. Então, a expectativa aqui é que a companhia deve anunciar os dividendos, esses que nós falamos agora, no dia 26 de fevereiro, que é justamente a data que ela faz ali o anúncio do quarto trimestre de 2024. Então a expectativa do anúncio aqui, ó, dia 26, a gente vai inclusive acompanhar após o fechamento das negociações na bolsa, a companhia deve anunciar esses dividendos e também os resultados financeiros de 2024. O pagamento está previsto para maio e também junho, então a expectativa é que ela faça o pagamento em 2 parcelas. Então, anúncio em fevereiro e o pagamento para maio e junho, né? Agora, o que é importante entender? A Datacom, né? Quando que vai ter a Datacom aqui, ó, de Petrobras? É isso que a gente vai entender nesse gráfico aqui de distribuição de dividendos. Então, essa apresentação ela é bem dinâmica, bem fácil de você entender. Aqui temos, ó, o ano passado, 2024, teve Datacom aqui, ó, no dia 25 de abril e ela pagou em 2 parcelas, ó, dia 20 de maio e também no dia 20 de junho. Então, expectativa, segundo o mercado, anuncia em fevereiro, Datacom em maio e pagamento para junho e maio, né? E os dividendos extraordinários, a gente fica na expectativa. Ainda não temos nada oficial, mas a empresa pode, né, anunciar, inclusive, dividendos também adicionais aí, a dividendos extraordinários. Assim que tiver novidades, informamos para você que acompanha o nosso canal. Então falamos nesse conteúdo de Petrobras, informações importantes, dividendos, né, estrutura da companhia. Ela está bem posicionada no setor de óleo e gás. Para você que está querendo compreender e estudar um pouco mais de Petrobras, fundamental, né, entender a parte financeira, a parte ali do crescimento da empresa, principalmente nas explorações, novas descobertas de petróleo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!